A minha proposta é de buscar, assim, compreender o Piaget. Ir lá em textos básicos e retomar esses textos. E os textos que eu proponho é aprendizagem e conhecimento, obviamente longe de qualquer pretensão de esgotar, e o outro texto, Aprendizagem e Conhecimento, de 1959, e o texto Desenvolvimento e Aprendizagem, de 1972. O Aprendizagem e Estruturas de Conhecimento, também da década de 70, da Inelder Beauvais-Sancler, só vou fazer menção, que é um texto de uma riqueza extraordinária, prefaciado pelo próprio Piaget, onde ele diz isso. Então, vamos lá, no esquema, montar aquele quadro que o Piaget tem nesse livro, para compreender aonde se situa a aprendizagem no panorama complexo do desenvolvimento. Então, nós temos aí 7, digamos, aquisições do desenvolvimento. Vamos ver como é que elas se articulam entre si e aonde o Piaget coloca a aprendizagem. E daí como é que ele reconceitua a aprendizagem. Então, desenvolvimento, aqui bem à esquerda. Como vocês vão ver, as aquisições não incluem a hereditariedade. E quando se fala em hereditariedade ou em processo de maturação, quando a neurologia, por exemplo, fala do desenvolvimento, ela fala do desenvolvimento não no sentido evolutivo que fala Piaget, mas no sentido maturacional, isto é, aquilo que é previsível. Quer dizer, a criança que nasce agora, ela poderá percorrer esses passos todos. Então, tem 2 conceitos de desenvolvimento no ar que é importante ter presente. Um que é o desenvolvimento maturacional e outro que é o desenvolvimento psicológico, como o Piaget o entende. Mesmo assim, há conceito de desenvolvimento. Por exemplo, tem gente que diz, tem autor que diz que Rousseau tem um conceito de desenvolvimento que é desse tipo, ou seja, o Emílio, quando chega digamos, a maturidade, tudo que apareceu lá já estava anunciado no início, ou seja, pré-formado. Este conceito não é o de Piaget, né? O de Piaget evolutivo. Realmente aparecem novidades. Digamos assim, o Darwin, de uma ou de outra forma, está presente no Piaget. Bem, e daí há 2 tipos de aquisição, imediata e mediata. Vamos à primeira. Também tem 2 níveis. A leitura, que possibilita a percepção, ou a percepção que se faz pela leitura, e a compreensão imediata e pré-operatória, a interpretação sensório-motor ou nocional, não inteiramente dedutiva. E a mediata também se faz por 2 patamares. Primeiro, em função da experiência, mediante controle não sistemático que situa a aprendizagem stricto sensu. Bem, esse é o quadro complexo do desenvolvimento. Aonde está a aprendizagem? Veja bem, a aprendizagem stricto sensu. Quer dizer, aquela aprendizagem que todos nós entendemos antes de qualquer senso crítico maior. Essa aí. E a coerência pré-operatória ou equilibração? Então, vejam bem, a aprendizagem stricto sensu, no panorama do desenvolvimento, digamos assim, só para compreender um pouco mais, parece que ela foi reduzida a 1/7 do desenvolvimento. Ou seja, um papel discreto, pequeno. Então, é isso que o Piaget pensa? Não. Ele situa a aprendizagem no plano da equilibração, ou seja,
eu prefiro dizer da abstração reflexionante. No momento que ele faz isso, ele expande infinitamente as possibilidades da aprendizagem. Então, tudo que a escola tem que fazer é fazer essa conexão, ensinar tudo que tem que ensinar, mas conectado com essa situação prévia. Bom, esse quadro poderia ser explorado ad nauseam, né? Alguém disse, não sei se está no próprio livro, não me lembro mais, que esse era o esquema da disciplina de aprendizagem que o Piaget lecionava na Universidade de Genebra. Se non è vero, bene trovato. Então, o outro texto, Desenvolvimento e Aprendizagem. O texto de 1972. Bom, então, como é que ele concebe o desenvolvimento? É um processo espontâneo, não se confunda com espontaneísmo. No livro La Enseñanza de las Matemáticas, o Piaget define espontâneo. Ele diz é aquilo que não é determinado pelos estímulos escolares, mas que, de modo nenhum, é independente dos estímulos sociais. Isso é o espontâneo. Então, é um processo espontâneo ligado ao processo global da embriogênese, que é o desenvolvimento do corpo, do sistema nervoso, das funções mentais. O desenvolvimento explica a aprendizagem, e nesse ponto ele é contra a afirmação de que o desenvolvimento é uma soma de unidades de aprendizagem, que é, por exemplo, a noção behaviorista de desenvolvimento. Desenvolvimento se dá por sucessivas aprendizagens. É um processo que se relaciona com a totalidade das estruturas de conhecimento. E agora a aprendizagem é o oposto do desenvolvimento. Realmente, quando a gente tem essa noção, eu acho que o Castorina deixou muito clara essa sensação que chega aos professores de que a aprendizagem para o Piaget perde significado, é uma sensação que os textos dele fazem. E aí precisa se compreender num plano de maior profundidade, que é as conexões, e essas não aparecem com clareza, tem que ser estudo e reestudo e voltar aos textos, das conexões da aprendizagem com o desenvolvimento. Quer dizer, o desenvolvimento possibilita a aprendizagem. Então, o conhecimento, para trabalhar com as concepções, não é cópia da realidade, e isso aqui não é fácil, porque digamos, a crítica epistemológica que vem lá de Platão em diante, o mito da caverna de Platão já é um primeiro trabalho desse, né? Conhecimento não é cópia da realidade. E vem embora, e eu acho que o Piaget produz essa crítica de uma forma que a filosofia deveria assumir integralmente. Conhecer um objeto é agir sobre ele, modificá-lo, transformá-lo e compreender o processo dessa transformação, compreendendo o modo como o objeto foi construído. Portanto, veja bem, é agir sobre o objeto, modificá-lo, transformá-lo. Até aí se você prestar atenção no brinquedo espontâneo da criança, você vê esses processos. É fácil observar. Agora, o seguinte não. Compreender o modo como o objeto foi construído. Aí é reflexão. E o conhecimento se dá efetivamente, e ele dá um salto de qualidade quando se faz esse processo. Quem é que faz isso na sociedade? Eu diria assim, o ambiente familiar operativo, aquele onde se fala, onde se pergunta, onde se conta história, onde se lê, onde se transitam informações. E a escola tem por função fazer isso, predominantemente. Para isso, deve-se compreender a ideia de uma operação, que é uma ação interiorizada que modifica o objeto de conhecimento. É uma ação reversível que constrói estruturas lógicas. Quer dizer, a criança não tem por objetivo fazer isso quando brinca.
E a escola entendeu assim, e por isso fala em estágios de desenvolvimento. Estágio a gente faz quando quer conseguir o objetivo. Estádio, ao contrário, é um lugar onde acontecem coisas interessantes. Estádio. E eu diria, no Piaget, daí a metáfora que ele usa, por que usa estádio, é um tempo em que acontecem coisas importantes. Uma operação é solidária de outras operações, formando estruturas de classificação, de seriação, do número, etc. O problema essencial do desenvolvimento é compreender a formação, elaboração e organização e funcionamento dessas estruturas. E aí ele apresenta os fatores que explicam o desenvolvimento. No esquema anterior, que eu apresentei, aquele mais complexo, do aprendizagem e desenvolvimento, aparecem 7, aqui aparecem 4. Primeiro, a maturação. A maturação é uma condição necessária, mas não explica o desenvolvimento da capacidade cognitiva. A experiência físico-lógico-matemática. Como é que ele define experiência? Experiência física é agir sobre os objetos para retirar qualidades deles que eles têm antes de o sujeito agir sobre ele. Antes do sujeito. Por causa da abstração pseudo-empírica, é bom botar essa ressalva. Qualidades que o objeto tem antes da ação do sujeito sobre ele. Experiência lógico-matemática é agir sobre os objetos. Então, no centro, no cerne da experiência, está a ação do sujeito. É agir sobre os objetos e retirar das coordenações das ações qualidades que elas têm. A transmissão social e, finalmente, o fator que ele acha o mais importante de todo, e que está na base de todos, a partir da maturação, que é a equilibração. Bem, então, é legítimo ensinar estruturas lógicas se apoiadas em estruturas lógico-matemáticas mais simples. Exemplo, a conservação do número, no caso da correspondência termo a termo. Então, ele dá o exemplo aí, se você coloca uma ficha azul e pede para a criança colocar uma vermelha, né, e chega a um certo ponto, parou, e daí a criança reconhece, por exemplo, lá pelos 5 anos de idade, que efetivamente tem a mesma quantidade. Então, ele propõe o seguinte: aumentar o espaço das vermelhas. E daí, o que acontece com a criança? Terminou, daí agora há mais vermelhas que azuis. Imagina a escola ensinando aritmética para uma criança assim. Quer dizer, e fazem, e faz. Então, pergunta: como se pode acelerar a aquisição da conservação do número? Aí ele dá um exemplo de simular uma atividade mais simples para ajudar a criança a trabalhar com isso. E aqui, então, ele diz, a respeito desta aceleração do desenvolvimento, ele faz uma reserva. Não creio mesmo que haja vantagem em acelerar o desenvolvimento da criança além de certos limites. Muita aceleração corre o risco de romper o equilíbrio. Aqui eu lembro do que foi dito aqui, da criança com agenda completa, né? Agenda mais saturada do que a agenda de adulto, né? Não tem tempo para brincar. Não tem tempo para fazer aquilo que ela gostaria de fazer, né? Então, o ideal da educação não é aprender ao máximo, maximizar os resultados. Aprendizagem. A relação mais fundamental entre desenvolvimento e aprendizagem não é a de associação do esquema estímulo-resposta ou do reforço externo, mas a de assimilação, que é a integração de qualquer espécie de realidade em uma estrutura. Então, veja esse esquema, estímulo-resposta. O que o Piaget sugere para esse esquema? Na verdade, a correção que ele sugere, que é botar
no âmago, no coração desse esquema associacionista que todos os behaviorismos praticam ou concebem, botar no âmago dele, no coração dele, o esquema de assimilação. Daí o que acontece? Na verdade, o esquema estímulo-resposta vai para o espaço. Por quê? Porque ele produz, sob o ponto de vista epistemológico, ele tira aquela totalização, aquela noção de totalidade que pesa sobre o estímulo, que é a concepção behaviorista. O estímulo determina tudo. A resposta do sujeito está lá no estímulo. O estímulo vai ensinar o sujeito. Então, a resposta que o sujeito vai dar vem do estímulo. Essa é a concepção behaviorista. No momento que põe esquema de assimilação aí, ela cai por terra. E daí se diz, mas daí ele desvaloriza o meio. Foi assim que se leu o Piaget. Não, o meio é mais valorizado do que o próprio behaviorismo valoriza. Quer dizer, você não pode dispensar o meio. Como o Piaget fala uma linguagem epistemológica e fala a relação sujeito-objeto, como é que a escola lê o objeto? Ela lê o objeto como coisa palpável, sensorial. E não é, objeto é a totalidade do que o sujeito não é. A totalidade do não sujeito. É tudo, portanto, todas as relações sociais, as instituições sociais, tudo que se transpira no cotidiano, tudo que está aí, que de alguma forma chega ao indivíduo, isso é que é meio ou objeto. E do outro lado, a resposta. O Piaget tem uma concepção aqui que às vezes a gente pergunta assim, bom, isso é idealismo. Então vamos ver, ele diz, a resposta está ali antes do estímulo chegar. Essa é de doer. E para o nosso empirismo escolar tem dificuldade enorme de entender isso. Por quê? Por que ele diz isso? Porque a organização estrutural está ali. Quando o estímulo chega, a resposta é elaborada em função dessa estruturação. E, portanto, de alguma forma, a resposta já está aí. Aí, num texto, ele cita Goethe, que diz, no princípio era a ação, que é exatamente este o sentido. Ou seja, no princípio está a ação. Antes do estímulo chegar, a ação já está organizada. Portanto, a resposta, de alguma forma, já está aí. É claro que ela não vai acontecer sem o estímulo, mas ela está pronta para responder ao estímulo. Então, o que acontece? Desvaloriza-se o genoma, a hereditariedade? Não, tudo ao contrário. Há uma sobrevalorização da hereditariedade. Então, o modelo interacionista não desvaloriza a presença do meio e não desvaloriza a presença do genoma. Muito ao contrário, põe os dois em ação. E na interação, esses dois têm papéis muito mais complexos do que aquele mecanicismo que aparece, por exemplo, no esquema estímulo-resposta ou numa concepção de insight da teoria da Gestalt. Então, a criança ou qualquer sujeito de aprendizagem deve ser concebido sempre como ativos. E não é a atividade disparada pelo professor, mas disparada pelo interesse inerente ao esquema de assimilação. A operação é uma atividade, a aprendizagem só existe quando há assimilação ativa, isto é, autorregulação. E essa é permanente. E ela transita do nível biológico para o psicológico, para o intelectual, para o cognitivo. E ela se prolonga
talvez uma das coisas mais belas, mais bonitas da teoria de Piaget, e que eu acho que a primeira a sinalizar isso hoje é a neurologia, que aqui e ali está recuperando o Piaget, é de ver que a cognição remonta às estruturas biológicas, ou olhando do outro lado, a estrutura biológica se faz psicológica na interação com o meio e se faz cognitiva na interação com o meio, sem nunca deixar de ser biológica. Então, realmente é um outro estatuto da bios, do biológico, do que nós somos como organismo. Então, qual o objetivo da aprendizagem escolar? É aumentar a capacidade de aprender. Não só acumular conteúdos. Tá? A aprendizagem de conteúdos novos depende do aumento dessa capacidade. De novos comportamentos depende também do aumento dessa capacidade. Sem aumento na capacidade de aprender, não se avança na aprendizagem de conteúdos mais complexos e de comportamentos mais elaborados. Num sentido profundo, aprender é aumentar nossa capacidade de transformar o mundo. E por essa transformação, transformá-los a nós mesmos. Então, eu acho que está ali o objetivo profundo da aprendizagem escolar. Então, o que o professor deve saber para trabalhar a fim de que seu aluno construa e invente, não apenas repita e copie, para que o seu aluno pense, intervenha, reflita a prática, ouse o novo. O sujeito do aprender é sempre ativo. Então, se nós levarmos isso a sério, realmente, o inventar tem que ser o objetivo escolar. Quer dizer, se ensina conhecimentos, mas o objetivo último deste ensino não é que o aluno simplesmente repita aquele conhecimento para si, mas que produz novidade a partir dele. Isso seria o objetivo maior. E aqui uma menção, então, eu simplesmente retirei a última frase do livro Aprendizagem e Estruturas do Conhecimento, esse livro magistral de Inelder Bovei Sancler, que está ali em azul, que não está aparecendo. Aprender é proceder a uma síntese indefinidamente renovada entre a continuidade e a novidade. Eu traduzo assim: entre a continuidade trazida pelo desenvolvimento e a novidade trazida pela aprendizagem. Produzir uma síntese. Pode ser uma interpretação um pouco livre, a gente pode discutir isso, mas eu acho que é uma interpretação que tem o seu sentido aqui. Então, um adulto sem dinamismo intelectual pode ocasionar um atraso geral no desenvolvimento das crianças. Então, para apresentar uma noção adequada de aprendizagem, é necessário primeiro explicar como o sujeito consegue construir e inventar. E não apenas como repete, copia. Por isso, Piaget nos diz, então, que não é qualquer aprendizagem que faz sentido, isto é, que mereça o investimento escolar. Que a verdadeira aprendizagem é aquela que se prolonga em desenvolvimento, que somente a aprendizagem consolidada pela acomodação consegue desafiar o desenvolvimento e, como tal, constituir-se como verdadeira aprendizagem, isto é, lato sensu, aquela lá do primeiro quadro, que une a aprendizagem stricto sensu com a equilibração. Num sentido profundo, só é a verdadeira aprendizagem aquela que logra promover o desenvolvimento. Isto é, transformar o sujeito. Não fazê-lo clone de clone, de clone, de clone e não sei mais o quê. De coisas já feitas. Isso me leva a afirmar que a escola precisa transformar-se cada vez mais em laboratório e menos em auditório.
Só assim ela poderá recuperar a concretude da palavra, superando a cultura do silêncio que emudece os alunos. Então, para mim, isso é muito claro. E eu, de certa forma, gosto de ver os trabalhos de informática que estão pensando isso hoje. A escola precisa transformar-se cada vez mais em laboratório e menos em auditório. Por quê? E eu não estou falando da universidade apenas. Estou falando da escola infantil. Por quê? Porque se a escola faz isso, a criança pode dar continuidade a seu processo ativo, espontâneo, e conservar em grande parte aquela espontaneidade de desenvolvimento, sintetizando-a com a intencionalidade do ensino. E ela vai fazer isso. E se nós não acreditamos que ela seja capaz de fazer isso, é melhor ensacar a viola e conseguir outra atividade na vida. Então, toda a ênfase de Piaget é colocada na atividade do próprio sujeito, e penso que sem essa atividade não há didática ou pedagogia que transforme significativamente o sujeito. Portanto, nada é mais útil para formar os homens do que ensinar a conhecer as leis dessa formação. E isso me faz lembrar de um filme que eu assisti há bastante tempo, onde os dois personagens lá, o rapaz e a moça, tá ali começando um romance, né? E daí a moça pergunta: o que você faz? Ah, eu sou matemático, eu trabalho com matemática, eu resolvo problemas. Ele fazia parte de uma equipe que decifrava códigos de guerra. E daí ele diz: eu vou trabalhando. Quando eu noto que está ficando bonito, eu sei que eu estou perto da solução. Eu vejo assim a teoria de Piaget, e é nisso justamente que eu coloco a atualidade do Piaget. Muito obrigado.